Isso, Nossa, não acredito. Basílica da Natividade, aonde está lá, o pessoal vai lá adorar, né? Adorar. O pessoal vai adorar como é que fala? Aonde Jesus nasceu, manjedoura. né? Manjedoura deles. A e depois grutinha você lá. partiu para Campo dos Pastores, aonde os pastores viram assim aquela estrela e tal. Aí você conta a história, é muito bom. Muito bom. E o que o Braulio percebeu, que é a ênfase da mensagem que você vai ouvir, eu vou deixar ele mesmo dizer. Qual é a ênfase, Braulio? A ênfase é o seguinte, é o cara que tem o conhecimento da Escritura, mas não vai ver Jesus nascer. E os 3 reis magos, que eles dizem, né? Completamente sem conhecimento de nada, vai lá ver Jesus nascer. E vai adorar o menino, vai levar presente, etc. Tal. E vai torar o negócio. E o cara que tem a manha da torar, não tora nada. Não tora nada. Então, quem sabe não vai. E quem não sabe acha. Quem não sabe acha. É o que a Escritura diz. O Senhor diz, porque eu serei achado por muitos daqueles que não procuravam por mim. Eu espero que entre os que muitos que não procuravam por ele, hoje, aqui agora, vários cheguem, apareçam e se descubram nele, em nome de Jesus. E espero que muitos desses que sabem e não levantam nunca para adorar a Jesus e fazer a vontade de Deus, se convertam hoje do espírito dos escribas de Jerusalém, que citavam Miqueias, a esperança messiânica lavrada em termo de cartório na Escritura, mas que não se levantavam porque a Escritura não se fazia acompanhar pela fé, por isso não virava palavra. É a palavra que gera o movimento da vida no coração. A Escritura é fixa, a palavra é viva. Quem é você? Assista. Minha gente, nós começamos essa viagem em Istambul comigo falando sobre a diferença entre evangelho e cristianismo. E aqui em Belém, eu tinha dito a vocês que era um dos lugares em que essa diferenciação iria ficar bem explícita para vocês. Um dos lugares aonde isso fica assim chocantemente gritante, opressivamente expressivo, é no Santo Sepulcro, que é, lá em Jerusalém, um lugar que tem 98% de chance de ser arqueologicamente o lugar da crucificação de Jesus, e que se transformou à semelhança daquela serpente que Moisés erigiu no deserto, que era uma imagem que o próprio Jesus usou em João, no capítulo 3, dizendo de si mesmo e do que ele faria na cruz, tomando aquela imagem como empréstimo, ele disse: assim como Moisés ergueu a serpente no deserto, assim o Filho do Homem será levantado da terra, para absorver o veneno do pecado da humanidade. Ora, aconteceu isso e provavelmente, do ponto de vista histórico, arqueológico, o lugar tenha sido o Santo Sepulcro. Mas a semelhança daquela serpente lá do deserto, que se transformou algum tempo depois numa outra coisa, vocês lembram? Ela foi erigida e todo aquele que olhava para ela e cria no que Moisés propusera,
era salvo do veneno das mordeduras das serpentes. Ela era uma simbolização de toda aquela calamidade que tinha vindo sobre o povo. Mas algum tempo depois, o povo que tinha sido curado por aquela expressão de fé, por aquela simbolização, na realidade eles não foram curados pela serpente, eles foram curados pela fé no fato de que o mal que os acometera estava sendo de algum modo transferido, projetado para aquele objeto simbólico. Não era o veneno que estava indo para lá, era tudo na mente deles, um processo de fé que os curou. Mas algum tempo depois eles resolveram adorar a serpente e começaram a fazer cultos ao objeto. Aquilo que tinha tido seu momento santo, agora tinha virado em alguma coisa sagrada. Tinha se transformado numa relíquia, num fetiche, num objeto de adoração. E Moisés pegou a serpente e a esfarofou toda, a esfarinhou toda, a arrebentou toda, acabou com ela, porque ela tinha se transformado, na linguagem do Velho Testamento, em laço e armadilha para o povo de Israel. Do mesmo modo, assim como Jesus, historicamente falando, morreu na cruz, no lugar aonde hoje está erguida a Basílica do Santo Sepulcro, quando aquele lugar se transformou num lugar sagrado, e ele só foi transformado num lugar sagrado no quarto século, porque os cristãos originais tinham aprendido a lição de que não era nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim, nem em lugar nenhum onde se devia adorar, porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Durante aqueles primeiros 300 anos da fé, nenhum dos discípulos de Jesus fez marcação sacra de nenhum lugar. Os apóstolos não transformaram o cenáculo do Pentecoste num lugar sagrado. O lugar da última ceia não foi adquirido por eles para ser um lugar venerado. A Belém, a gruta que era perfeitamente identificável naqueles dias, porque Maria vivia, ela poderia ter perfeitamente trazido os apóstolos aqui e dito: este é o lugar, venerem-no, adorem-no. Mas nada disso foi feito. Como o Monte Calvário, que hoje está sepultado sobre aquela basílica, e mais os destroços que já tinham levantado o nível do lugar imensamente. Depois veio Helena, mãe de Constantino, com a missão de sacralizar todos os lugares onde Jesus ou alguma coisa relacionada a ele tinha acontecido, e erigiu aquela basílica, e se tornou um lugar opressivo. Você entra lá e não há ninguém em sã consciência, a menos que seja enfermo religiosamente, a menos que sofra de uma tara mórbida religiosa, que chegue ali e se sinta inspirado. Qualquer ser humano psicologicamente normal, espiritualmente são, chega naquele lugar, sente o peso. Eu já vi muitos católicos, por exemplo, que teriam uma tendência muito maior de sacralizarem o lugar, entrarem ali no Santo Sepulcro e dizer: meu Deus, vamos sair logo daqui, porque esse negócio está me sufocando. E o que é que sufoca ali? Alguém diria, no meio protestante se diria a idolatria. São os ídolos. Não, é o espírito humano reinante ali dentro. Aquele espírito de disputa religiosa. São 3 status religiosos ali dentro em briga, em confusão. Cada um tem seu turno de gestão de cada coisa. Se vocês vissem o que eu já vi acontecer ali, eu já vi alguns sacerdotes pegarem aquele bastão e darem um no outro, saírem no tapa, expulsarem pessoas do cacete ali de dentro.
Aquele é um espírito horroroso presente. Do mesmo modo, eu fiz questão que a gente viesse a Belém por duas razões. Uma é para a gente ter essa experiência da sensação religiosa, opressiva, das disputas pela custódia da Terra Santa, dos lugares sagrados, aqui na Basílica da Natividade. Tem muita história sobre essa basílica. Todas essas histórias são histórias de disputas, de tomadas de poder, de Helena para cá, aonde isso foi sacralizado. Antes disso, o que se tinha era apenas um ambiente natural, com coisa alguma erigida, e ela veio e disse onde é que foram os lugares. E aqui em Belém disseram, olha, as tradições orais, o que a gente ouve aqui é que esse foi o lugar, e ela erigiu a basílica. Depois isso foi derrubado, foi refeito, foi reconstruído, foi refeito. Tem uma sucessão de disputas pelo lugar sagrado. E aí a disputa pelo sagrado vai diabolizando as coisas. Tudo que o homem sacraliza e diz isto aqui é santo, porque aqui aconteceu alguma coisa, invariavelmente se transforma na serpente de Moisés do deserto. Vai se tornar em laço e em destruição. Nesse caso específico, vocês vão entrar e vocês vão ver as disputas de status. Vocês vão ficar sendo chamados para dentro da mesma gruta, do mesmo acesso, por portas diferentes. Uma porta armênia, uma porta católica, uma porta ortodoxa, e tem dias que eles estão tão vociferantes que eles ficam dizendo entra por aqui, dá tudo no mesmo lugar, mas a briga está instalada lá dentro. Então, para mim, é uma pedagogia espiritual. Vocês vão ter, durante as entradas, os guias vão falar certamente sobre os acontecimentos, as destruições, os reerguimentos. Vocês vão ver lá etapas diferentes da história, vão ver piso bizantino, vão ver edificações de natureza posterior, de culturas posteriores, e vão ver pedras originais das primeiras edificações. Tem várias camadas arqueológicas se sobrepondo ali, tudo disputando o lugar sagrado, porque a vocação intrínseca, irremediável da religião é para transformar chão em lugar de adoração, é para transformar pedra em lugar de culto, é para transformar geografia em lugar sobreexcelente sobre os demais lugares do planeta. É assim que se cria o espírito religioso. No nosso caso, por exemplo, no Brasil, nós temos fartura de todos os tipos de expressão. Desde a Basílica de Aparecida, que é um lugar sobreexcelente, desde o Círio de Nazaré, lá em Belém do Pará, e a quantidade enorme de lugares sagrados dos católicos, como a gente tem também dos protestantes. Os protestantes têm os seus lugares de adoração. A mente protestante sempre pensa, ou evangélica, que oração em casa tem menos força do que oração no templo. Sempre pensa que a oração do indivíduo sozinho tem menos impacto diante de Deus do que a oração de um pastor. E se o pastor for uma celebridade, a oração, então, é muito mais poderosa. E se oferece ao indivíduo alguma pedra de toque, uma água fluidificada, uma rosa ungida, ou mesmo o pão da ceia, que, conquanto os protestantes não creiam na transubstanciação, mas o paganismo mental protestante ou evangélico olha para o pãozinho na mesma perspectiva da hóstia católica. E se eu comer isso e eu não estiver muito bem, houve um tempo que eu me lembro, assim que eu me converti, você era aconselhado, se fosse casado, a não ter relações sexuais com a sua mulher no dia da ceia. Nem com a sua esposa. Alguns aqui ainda experimentaram esse tempo, que era um negócio assim meio grilado.
Se a mulher tivesse a filha, não, meu amor, vamos esperar a ceia passar, depois do culto, quem sabe, mas melhor ainda na segunda. Porque a transubstanciação psicológica, o processo de transferência, tinha acontecido. E hoje a gente assiste no Brasil a uma grande expressão da serpente de Moisés se transformando em objeto de maldição. É templo maior para cá, são fetiches para acolá, são correntes e correntes, são novenas e novenas. Tudo isso é a sacralização, é fazer de algo uma relíquia, um relicário, seja ele tátil, palpável, seja ele apenas psicológico, seja ele de que natureza seja. Tudo se opera na perspectiva da projeção da mente. E o mesmo espírito se instalando gera as disputas, porque todo mundo quer ser dono da água mais ungida, todo mundo quer ser dono e quer ser o proprietário da unção do Espírito Santo que expulsa mais demônios fajutos, todo mundo quer construir um ministério maior para a glória de Deus. Tudo isso difusamente espalhado na nossa cultura. Aqui, ilustradamente expresso num ambiente geográfico onde as disputas de status são visíveis, são explícitas, são perceptíveis. Aonde quer que tenhamos passado, de um modo ou de outro eu a ressaltei. Aqui eu estou pretendendo fechá-la na mente dos irmãos numa pedagogia linear, de entendimento. Uma vez que isso seja dito, eu não quero nem aqui orar e nem gastar mais tempo. De fato, nós vamos ter um tempo muito mais afável num lugar que não tem nenhuma edificação dessa natureza, que é no campo dos pastores, aonde a recuperação da cenografia, de uma topografia mais humana, mais natural, mais um pouquinho mais parecida com os tempos antigos, ainda está presente para engravidar a nossa mente com as memórias do passado. César Augusto deu uma ordem, o imperador, para que todos os membros de todas as províncias, todos os cidadãos das províncias romanas, isso incluía a Palestina, voltassem para as suas cidades de origem para se recensear. E José, que morava, depois daquele exílio no Egito, de 2 anos, morava em Nazaré com Maria, Jesus. Naquela época Jesus era um embrião, né? O exílio aconteceu depois. Ele recebeu a ordem e disse: bom, eu tenho que ir para Belém, mas Maria está grávida do meu filho. E eles vieram para cá, uma viagem longa, de ônibus. Vocês viram ontem como de Tiberíades para Jerusalém ou até Jericó, o tempo que vocês gastaram. Agora imagine caminhando com uma mulher grávida, as implicações disso. Chegaram aqui, como Belém era pequena, mas tinha muita gente que tinha nascido em Belém, ido morar em outros lugares, esse povo todo tinha voltado, então não havia hospedaria. E como uma mulher grávida, vocês imaginem a agonia do coração desse marido e do coração dessa esposa e da fragilidade que os acometeu nesse estado de coisas, porta em porta, de lugar em lugar, sem conseguirem um abrigo, sem conseguirem um pouso. Não havia nenhum lugar para eles, em nenhuma hospedaria, e essa sensação de estar perdido na noite, no frio, com a mulher grávida, e você se sentindo impotente em relação a resolver a situação, foi de uma agonia imensa para eles. Até que eles resolveram que, não tendo hospedaria, eles encontrariam qualquer lugar. E procuraram ao redor, provavelmente, aquele lugar que vocês acabaram de visitar, de acordo com as tradições mais antigas, não por nenhuma prova arqueológica, só por tradições. É diferente do Santo Sepulcro, que tem certas evidências arqueológicas, tem muitas até.
Aqui não, tradições orais antiquíssimas apontam aquele lugar que não era daquele jeito, era um lugar singelo, como esse aqui ainda é um pouco, e como ele já foi bastante há 40 anos atrás. Quando você chegava aqui não tinha construção absolutamente nenhuma, telhado nenhum, só aquela igreja ali de Gabriel está lá ainda, e as grutas, de modo que recuperava, não havia casas à volta, não havia nada. Esse era o meu lugar predileto. Você chegava aqui, não tinha nenhum desses prédios, nenhum desses edifícios, parecia uma Palestina de antigamente, só com gramas, ovelhas, pastores. Eu ainda vi isso aqui tomado de uma singeleza enorme. Em qualquer direção que você olhava não havia nenhuma construção, só montanhas e algum verde. Então naquela noite, ali em cima, naquele lugar, provavelmente, onde havia uma pequena aldeia, mas não havia nada estruturado, e os pastores cuidavam das suas ovelhas, eles encontraram uma gruta, que hoje está toda marmorizada, horrorosa, é deprimente o lugar. Mas já foi uma gruta de verdade, singela, sem nada, rústica, como qualquer coisa natural, rústico é. E eles disseram, bom, então será aqui. E prepararam o ambiente inteiro. Não significa dizer que o lugar estava cheio de ovelhas, nem de coisas. Se estava, tudo bem, mas não necessariamente estava. O que se diz é que tinha um lugar de ovelhas manjarem, manjedoura, um lugar de comer, e muito feno, muita palha. Aí a solução foi essa. Maria entrou em trabalho de parto, dentro da gruta. José foi o parteiro, com tudo que uma gravidez implica. Nasceu a criança ali sem nenhuma assistência, e ele mesmo tem que ajudar a mulher a se limpar, e placenta, e tirar o menino, e envolvê-lo em panos, e o deitou numa manjedoura. E naquela mesma hora da noite havia uns pastores que estavam cuidando dos seus rebanhos nessa região, como era completamente natural. E aí uma milícia de anjos desceu dos céus, cantando e louvando a Deus e dizendo glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Algumas outras versões dizem homens de boa vontade. Tanto faz, Deus quer bem a todo homem de boa vontade. Todo homem de boa vontade provoca todo bem no coração de Deus, não que Deus não ame a todo homem, mas provoca amizade, provoca intimidade, provoca aquela ternura singela do encontro de amor. De modo que eles ouviram e viram aquela manifestação celestial, e o anúncio de que tinha nascido na cidade de Davi o Salvador, porque Davi, o rei Davi, nascera também aqui em Belém, Efrata. E conforme dizia o profeta Miqueias no capítulo 5, profetizando a vinda do Messias, dizia: tu, Belém Efrata, que és dentre as cidades de Judá uma das menores, de ti sairá o guia, sairá o ungido, sairá o Messias, cujas origens são desde os dias antigos, desde os tempos da eternidade, mostrando a pré-existência desse que estava nascendo. Esse é aquele que é o Verbo que se fazia carne. João iria dizer, 90 anos atrás, reinterpretar o acontecimento em termos gregos, dizendo: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E eles vieram, viram, adoraram, no coração mais simples e singelo que tinham, sem nenhuma teologia na cabeça, chocados por uma aparição de anjos. Vocês imaginem o que é. É infinitamente mais poderoso do que uma nave-mãe baixar no seu quintal. Aqueles anjos cantando, e vocês imaginem, meu Deus,
até as unhas ficam arrepiadas numa hora dessa. É um choque de pavor adorativo, de temor extasiado, de invasão da celestialidade abraçando humanos e cantando e dizendo mensagens que indicavam a eles um lugar e a esperança das esperanças ganhando concreção ali. Eles vieram e adoraram. Algum tempo depois, já não numa manjedoura, já não na gruta, mas numa casa, diz o Evangelho de Mateus, porque José deixou aquela situação circunstancialmente. Eu tenho certeza que no dia seguinte ele saiu procurando algum lugar mais definitivo de pousada para ele, Maria e o menino. E ele achou uma casa. E ali naquela casa uma outra coisa acontece, porque olhem só, uns homens, uns sábios, uns magos, uns astrônomos, naquele tempo a astronomia e a astrologia se misturavam, e eles eram lá da Pérsia. Talvez tenham sido pessoas que tenham recebido influência de Zoroastro ou de algum outro pensador que tenha começado um processo filosófico naquela época, sem falar que os persas sempre foram evoluidíssimos do ponto de vista das suas reflexões. Eles criam em anjos, eles criam em principados e potestades, eles criam na dimensão invisível. Todas essas coisas estavam presentes na consciência dos persas. De modo que aqueles homens que observavam os céus, estudavam as estrelas, que queriam entender o movimento dos astros, os seus significados por razões diversas, viram um astro diferente cortando o espaço e disseram: esse astro não faz parte de nenhuma constelação, ele é totalmente alienígena em relação ao mapeamento do céu. E no coração deles surge uma pulsão, surge uma inspiração mais forte do que qualquer convicção lógica. Uma certeza de que aquilo simbolizava uma esperança para a humanidade. E eles resolveram seguir como uns loucos desvairados aquela estrela. Que certamente não era uma estrela. A gente, o Novo Testamento a designa porque o Novo Testamento trata a cosmologia com categorias do homem daquela época. Era assim que era entendido. Um corpo celeste era uma estrela. Pode ter sido qualquer outra coisa, desde algo materialmente concreto até simplesmente uma manifestação que, se analisada telescopicamente ou mensurada depois por radiotelescopia, não tivesse nada mais do que gás se movendo. Mas o fato é que isso não importa. Eles entenderam o sinal e, como loucos, seguiram o sinal. E o sinal os levou até Jerusalém. Quando eles chegaram em Jerusalém, eles foram direto até o rei Herodes. Vocês vejam que eles eram pessoas de um certo status, porque nenhum visitante chegava em Jerusalém e tinha acesso ao rei Herodes, o grande, poderoso, difícil de ser abordado. Mas eles devem ter chegado com um séquito. Eles deviam carregar toda a imponência de pessoas poderosas do Oriente, de modo que o rei os recebeu. E eles disseram: olha, nós viemos aqui porque nós estamos seguindo uma estrela. E no nosso coração essa estrela nos diz que está nascendo entre os judeus em Israel o rei, o Messias, o ungido, está nascendo. Aí Herodes ficou louco. Herodes era um dos maiores paranoicos que a história humana já conheceu. A paranoia dele, o medo dele de ser substituído como rei era tão grande que ele matou filhos para que os herdeiros não ficassem gulosos. Ele matou a mulher que ele amava, a Miriam. Adorava a mulher, mas ele achava que ela não era completamente fiel
ao ideário absolutista dele, ou que o filho que dela poderia proceder não viria a honrá-lo do jeito que ele esperava, ou manter a glória do seu nome, se enciumou do seu cunhado e o matou. Ele matou muita gente da sua própria prole, de tão paranoico que era. Quando ele ouviu essa história, ele entrou em pânico. E a história foi mais longe do que ficou presa e confinada ao ambiente do palácio. O texto diz em Mateus, no capítulo 2, que toda Jerusalém se assombrou com esta notícia. Aí Herodes chamou os teólogos, os estudiosos do Velho Testamento, os escribas. E eles vieram, e Herodes disse: olha, esses homens estão aqui contando essa história. Tem alguma base bíblica? Tem alguma base bíblica? Aí eles disseram: ah, tem. Aí abriram Miqueias, capítulo 5, e leram. Está aqui escrito. Ó tu, Belém, Efrata, leram o texto inteiro que eu já recitei a vocês. De ti me sairá o guia, o ungido, a luz, a estrela das estrelas, a luz das luzes, que é desde os dias da eternidade, que é antes dos tempos eternos. Aí Herodes disse: o que é que eu vou fazer? E agora? Aí disse: olha, faz o seguinte, é Belém, aqui pertinho, 5 quilômetros, vocês vão até lá, porque eu acho que vocês vão achar. E quando vocês acharem, me digam onde ele está e quem ele é, a que família ele pertence, porque eu quero ir lá pessoalmente, me curvar e adorá-lo. E os homens vieram, seguindo a estrela. Vocês vejam como não deveria ser uma estrela astronômica, mas muito mais um sinal, porque eles foram guiados até o lugar, à casa onde estava Jesus com seus pais. O que é indicativo de uma coisa muito mais sobrenatural como sinal do que de algo meramente astronômico, que não dá por GPS esse posicionamento. Você, olhando para uma estrela, ela pode estar em cima de qualquer lugar por milhares e milhares de quilômetros de distância, mas aquela não. Para naquele lugar e eles dizem aqui. E quando eles entram, eles veem José, Maria e o menino. E eles contam a história e o adoram, e trazem ouro, incenso e mirra, e o depositam nos pés da criança, entregam aos seus pais, e diz o texto de Mateus: e por divina advertência, voltaram por um outro caminho, porque perceberam que as intenções de Herodes eram malévolas, e voltaram para sua terra. E nunca mais se sabe desses indivíduos, exceto por ficção e não por nenhuma narrativa que a Bíblia tenha contemplado ou dado prosseguimento. O que é que eu quero falar, embora eu tenha na minha mente desejado falar aqui para vocês um monte de coisas, incluindo episódios vinculados a esse acontecimento, mas o tempo é muito curto e eu quero ser objetivo. O que esses 2 episódios apenas, dos pastores alienados, sem nenhum conhecimento bíblico, que recebe essa visitação celestial, e o que esse episódio dos chamados pagãos, do ponto de vista dos judeus heréticos, do ponto de vista evangélico, para nós hoje, pior ainda. Ninguém daria atenção a indivíduos que chegassem da Pérsia Antiga com observações astronômicas, astrológicas, com todo aquele background da cultura persa, dizendo que iria nascer o Salvador. O pessoal iria dizer: sai daqui, está amarrado em nome de Jesus, não é? Mas ainda não era em nome de Jesus, é em nome de quem vier, sai. O que é que esses 2 episódios nos dizem fortemente sobre o significado da relação de Deus com os homens? A primeira, meus amigos, é que quem conhecia a Bíblia sabia citar o profeta Miqueias, sabia identificar na Escritura o lugar da profecia, sabia tudo sobre a Escritura, mas não tinha o ânimo de andar o caminho do louco,
E eles não tinham nem que andar o caminho do louco, porque a Escritura lhes dizia em Belém. Mas a notícia chegou para os teólogos leram-na, interpretaram-na para Herodes e para os homens sábios do Oriente, mas nenhum deles se juntou a ninguém para vir até aqui. O que é uma coisa chocante e que nos revela o que acontece frequentemente quando a gente vai ficando cheio de Bíblia e sem paixão. Cheio de Bíblia e sem emoção de amor. Cheio de conhecimento da Escritura, mas nenhum movimento espiritual na direção da obediência. Quando a gente fica conhecendo muito a Bíblia, mas não tem o fogo da palavra na alma viva, no coração da gente. Que a ênfase grande que se dá é em doutrina, base bíblica, estudo bíblico. Tudo isso que eu faço desde criança, desde menino e farei até morrer, porque eu entendo que a revelação de Deus nas Escrituras carrega uma fundamentalidade absolutamente insubstituível. Mas ela tem que se fazer acompanhar do movimento da palavra viva. Entendi, andei. Compreendi, criei, me manifestei. Eu criei, por isso é o que falei. Eu sei, praticarei. Discerni, viverei. Do contrário, a gente simplesmente diz gelar, mas não vai a lugar nenhum. Outra coisa que eu queria que a gente, comparando com esses dois episódios, pensasse, tem a ver com a liberdade de Deus. Nas Escrituras está escrito, é em Belém. Agora, Deus não se limita às Escrituras. Deus é livre. Quem quiser um guia seguro para a vida, seguro mesmo, leia a palavra, leia as Escrituras a partir de Jesus e você terá a palavra de Deus no seu coração. Se você ler a Escritura a partir de Jesus, hoje tendo Jesus como chave hermenêutica interpretativa para todas as coisas que você lê, de modo que o que você encontrar na Escritura e Jesus estiver encarnado, está vivo e válido, é o guia mais seguro e prático e concreto que você tem de acesso gnóstico, de conhecimento, de aprendizado. Não para guardar como um amuleto, mas para ler, absorver e guardar no coração, de modo que vocês têm visto esses dias todos que muito poucas vezes eu fiz questão de ler um texto. Tudo que eu lhes disse está na palavra, mas eu preferi citá-la do meu coração para vocês. Porque o mandamento é: guardo a tua palavra no meu coração, não é no livro, tem que estar inscrito aqui em mim, tem que virar carne, sangue, compreensão, entendimento, eu tenho que absorver para ela me absorver. Agora, quando isso não acontece, a gente fica com Bíblias, com Escrituras, com tudo, e vazios de palavra, de vida, que nos colocam no movimento da existência para a obediência, para sair e andar. Ao mesmo tempo, Deus é livre. Porque imaginem só, se Deus só se revelasse aos homens e só falasse verdades aos homens usando a Escritura, num certo sentido Deus estava perdido, né? Mas graças a Deus, Ele é livre, Ele é Deus, Ele fala com quem Ele quer, como Ele quer, do jeito que Ele quer, Ele se revela a qualquer um e em qualquer lugar. Na Escritura eu tenho um guia seguro, mas não aprisionem o Espírito de Deus à Bíblia. Na Escritura, em Jesus, revelado e descrito na Escritura, eu tenho a pedra fundamental para saber medir o que é reto, o que não é reto, o que é verdade, o que não é verdade, o que não combina com Jesus segundo as Escrituras, eu deixo de lado. Seja qual seja a revelação, até um anjo de luz que se me apresente e me diga alguma coisa que contradiga Jesus, que contradiga o que Jesus encarnou e o que a Escritura ensina, eu repudio instantaneamente, venha ele com a glória que vier.
Mas Deus, todavia, não está confinado à Escritura. Ele fala coerentemente com o que ele revelou e que é o absoluto pelo qual eu posso medir com segurança todas as coisas, mas mesmo que ninguém leve a Escritura, nem cite a Escritura, nem pregue para ninguém, ele é livre para se revelar das maneiras e os modos mais diferentes, até fazer uma estrela no céu, trazer homens do Oriente até esse lugar perdido da terra. Se hoje ainda é um lugar pequeno e pobre, imaginem naqueles dias o valão para o qual a luz de Deus do céu trouxe aqueles indivíduos, e imaginem a pequenez do lugar no qual Deus decidiu se encarnar. A grandeza dessa liberdade de Deus se revelar, sem pedir licença, e a contradição de que aqueles que conhecem a Escritura dizem qual é o lugar e não vão. E os que não sabiam nada da Escritura seguiram uma intuição e chegaram. Com isso eu estou criando qualquer demérito para a Escritura? Não. O que eu estou dizendo é o perigo da nossa presunção de, por causa do embasamento bíblico, pensarmos que sabemos um saber que não nos faz andar, um saber que não nos faz viver, um saber que não nos faz encarnar, um saber que não nos coloca a caminho, que não nos põe no movimento de chegar e adorar e encontrar aquele acerca de quem as Escrituras anunciam. Eu quero vê-lo, eu quero encontrá-lo, eu quero abraçá-lo, eu quero tê-lo para mim. A segunda coisa tem a ver com essa liberdade de Deus ainda, que é capaz de violentar todos os nossos códigos e padrões do que significa ortodoxia. Porque Deus foi se revelar a esses caras totalmente estranhos e trazê-los até aqui, e eles chegam aqui com uma consciência que em Jerusalém ninguém tinha. Vejam como ele é achado por aqueles que não procuravam por ele. Vejam como ele se revela àqueles que às vezes não sabem seu nome. E como ele fez isso naqueles dias, como expressão do que ele faz sempre, do que ele está fazendo hoje. Ou vocês acham que Deus não está agindo hoje no mundo exatamente do mesmo jeito que agiu naqueles dias? Ou vocês acham que não há pessoas na terra hoje recebendo luz em lugares, mesmo que elas não saibam quem é Miqueias, nem a base bíblica, nem qual é a informação, nem coisa alguma, mas receberam a luz, a revelação, e no seu coração não sabem nem explicar, mas acolheram e estão vivendo de acordo com aquilo que nelas penetrou, e que elas não têm nem código para dizer para ninguém o que é, mas elas sabem que é. Essa liberdade de Deus, dentre mais umas 6 coisas que eu gostaria de lhes dizer, mas nem o tempo nem a luz permitem, é que eu gostaria que vocês levassem aqui desse campo dos pastores. Caem aqui muitas das nossas presunções, especialmente as presunções religiosas. Aí você pergunta, por que você prega o Evangelho, Caio? Eu vou concluir em 5 minutos. Por que você prega? Por amor a Jesus. Lembram lá de Tiberíades, de Jesus com Pedro? Pedro, tu me amas? Gostas de mim? Gostas de mim? Me amas? Estás disposto a, para além do gostar, entregares-te a mim, para além de qualquer outro afago da vida, até contra os afagos da vida? Lembram disso aí? E o que é que Jesus disse após cada uma daquelas coisas? Então, pastoreia as minhas ovelhas. Porque eu prego o Evangelho? É porque eu amo Jesus. Eu prego o Evangelho porque eu conheço a boa nova, o bem que ela me faz. Porque eu sei que sem essa consciência, a vida não se torna possível em paz, em segurança. Sem essa consciência, o que existe é a grande possibilidade de que o indivíduo vive em tormento, em agonia, na ignorância, na descrença, como Paulo disse aos epicureus e aos estoicos lá no Areópago de Atenas. Ele
permitiu que os homens vivessem e tem sido misericordioso e condescendente para com a ignorância humana. Todavia, agora Ele notifica e nos manda notificar a todo homem em todo lugar que há um dia de verdade, há um dia de juízo, que há um dia de luz. E quem é aquele que é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem? Se essa realidade nos penetra, vocês vão ver a quantidade enorme de paz que vem ao coração. E vocês vão ver a alegria imensa que será daqui para frente compartilhar a boa nova com os outros, não por causa do inferno, mas por causa do amor. Por causa do céu em você. Por causa da paz de Deus que excede a todo entendimento em você. Passa a ser uma impossibilidade não fazê-lo. Passa a ser algo que você já não tem mais como controlar. É uma fonte que jorra para a vida eterna, quando de fato penetra você. Não há mais negociações, não há mais barganhas a fazer, simplesmente é. E eu concluo aqui com o ambiente ficando cada vez mais escuro. Estou vendo ali o Fernando tentando dar ganho na câmera, o Braulio assim meio preocupado. Mas não tem problema, o pessoal na VMVTV vai me assistir na silhueta. A voz eles estão pegando com muita clareza, isso é que importa. Eu concluo aqui para vocês dizendo isto. Saiam daqui e anunciem o Evangelho, não por causa de nenhuma motivação que não seja amor. Saiam daqui e saibam que não é prerrogativa sua determinar quem é de Deus nem quem não é de Deus, porque Deus é livre para chamar os homens através dos meios que Ele queira, das formas que Ele queira, onde quer que Ele deseje, sem dar explicação para ninguém. Saia daqui sabendo que a igreja tem muitos aos quais Deus tem. E Deus tem muitos aos quais a igreja nunca conheceu nem conhecerá. Fique sabendo que muitos são aqueles que virão do norte e do sul, do oriente e do ocidente, tomarão a mesa no reino de Deus, enquanto muitos presunçosos filhos do reino ficarão deixados de fora, porque estão sentados na mesa de Herodes, citando o profeta Miqueias, sabendo tudo de cor, sem fazer um movimento na direção de irem adorarem, amarem apaixonadamente aquele cuja luz lhes tenha vindo. É o perigo de se ter escritura sem luz, de se ter Bíblia sem Jesus, de se ter todo um aparato religioso sem Deus. Enquanto os pastores que aqui estavam e que nada sabiam, receberam uma revelação e não discutiram com ela, não perguntaram e não disseram, será que nós somos homens de boa vontade? Será que Deus nos quer bem? Não viraram calvinistas e disseram, somos eleitos. Nem disseram, não viraram arminianos e dizendo, os anjos vieram porque a gente tem boa vontade. Não, eles simplesmente foram. A mesma coisa, os homens que vieram da Pérsia, era só uma luz estranha. Mas era diferente de tudo. E eles seguiram no coração e chegaram aonde deveriam chegar.